Bom dia! Na nossa aula de hoje, nós veremos sobre a formação do povo brasileiro. Que povos formou o povo brasileiro? Como se formou? Então, nós vamos estar relembrando, né? Porque nós já vimos sobre isso. Então, a população brasileira ela é formada pela mistura de vários povos, como nós estamos vendo aqui nessa imagem. E é por isso que nós temos no Brasil uma grande diversificação de pessoas, né? E elas foram formadas, então, por diversos povos. Então, no começo, no Brasil, havia o quê? Os nativos, né? E quem chegou foram os portugueses, né? Os primeiros europeus que vieram para o Brasil foram os portugueses, e eles vieram em busca de conquistar terras, em busca de ouro, em busca de glória nas guerras, nas batalhas e de conquistar mais terras. Então, os portugueses vieram para o Brasil. E quando eles aqui chegaram, eles encontraram os nativos, os índios que já moravam aqui. E os índios, eles plantavam para comer. É uma agricultura que nós chamamos de agricultura de subsistência, que você planta e para você comer, né? Para sustento seu, da sua família, né? Então, os índios tiravam da terra aquilo da natureza, né? Caça, pesca, plantio, o que eles precisavam para se alimentar naquele momento, né? E os portugueses chegando aqui introduziu o cultivo. Para quê? O cultivo para produzir mais, né? Não deixou de ser uma cultura de subsistência, onde se plantava pouco apenas para o sustento, para uma cultura de produção para você poder vender. Tinha que plantar mais, colher mais para plantar. Então, os portugueses trouxeram a mão de obra escrava, trouxeram os africanos para trabalhar como escravos no Brasil, certo? E o primeiro cultivo que fizeram no Brasil foi o quê? A cultura da cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar. Então, eles plantavam o quê? Primeiramente, a cana-de-açúcar. Depois, desenvolveu a cultura do café, né? Então, nós temos aqui vários tipos de café, para quem nunca viu, né? Esse é o grão do café, colhido, né, para depois ser torrado e moído para você tomar aquele cafezinho gostoso que a gente tanto gosta, né? Então, os portugueses vieram para o Brasil, encontraram os nativos, que eram os índios, e também, com o passar do tempo, que a mão de obra indígena, eles quase não aguentavam, ficavam doentes, morreu muitos índios com doença, então eles trouxeram também a mão de obra escrava, que era os africanos, para trabalharem como escravos. E primeiro eles plantaram a cana-de-açúcar e com o desenvolvimento também o café. E com o plantio do café e a abolição da escravatura, começou a vir também os outros imigrantes europeus. Foram chegando ao Brasil outros imigrantes europeus, né? E a mistura desses imigrantes, né, formou-se o povo brasileiro. Então, nós somos a mistura de vários povos, certo? Então, agora vocês vão pegar a apostila de História na semana 4. Apostila de História, semana 4. Então, nós vamos ver aqui a população brasileira. Nessa aula, aprendemos sobre como se desenvolveu a formação da população brasileira e pudemos entender que em nosso país há uma diversidade de pessoas de outros países que vêm se unindo ao nosso povo, criando uma miscigenação. Agora você vai ler com atenção as atividades propostas e responder com capricho. Arrase! Então, você vai procurar no dicionário, no Google,
O significado da palavra população. Então, população é um conjunto de pessoas, né? A população brasileira é um conjunto de pessoas que formam o povo brasileiro, certo? 2. Complete as frases com as palavras que você encontra no caça-palavras, de forma que fiquem corretas. Então, você vai procurar aqui no caça-palavras, palavras, e depois você vai completar, né? Então, os principais grupos étnicos, grupos de pessoas, né, que formaram o povo brasileiro foram os que chegaram aqui e encontraram os, e depois vieram os imigrantes da onde, né? Então, o povo que já estava aqui, aí aqueles outros que foram trazidos como escravo e os imigrantes, aqueles que vieram de fora para morar aqui. Quem eram eles, né? Os primeiros. Antes da chegada dos portugueses no Brasil, nosso país já era ocupado por povos, os índios. Então, os índios, eles são nativos, né? Eles são daqui. Os africanos vieram para onde? Onde é que nós estamos? Estamos nos Estados Unidos? Então, os africanos vieram para de forma involuntária, quer dizer, eles vieram à força, né? Vieram como escravos para, entre outras coisas, trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e qual é a outra coisa que eles cultivavam além da cana-de-açúcar? Então, essa é a nossa aula de hoje de história. Assistam o vídeo, mandem perguntas para a professora, complete as questões e vamos lá mandando as atividades, certo? Agora nós vamos para a nossa segunda aula de hoje. Então, a nossa segunda aula de hoje é arte, né? Também semana 4. E nós vamos ver sobre pintura texturizada. Pintura texturizada é tudo aquilo que apresenta alto relevo, aquilo que você pode sentir contato, que você passe a mão e sinta na sua mão que há uma diferença, que há lugares onde a tinta ficou mais grossa, né? Como o caso da folha, as nervuras da folha formam uma textura diferente das outras, né? Então, nós vamos pegar aqui uma folha de papel, um papel macio que você encontrar na sua casa. Pode ser um papel de presente, pode ser papel higiênico, pode ser guardanapo de papel, jornal, revista velha, né? Se não tiver, pode ser um livro velho, uma folha de caderno. Então, nós vamos precisar do papel e da cola, tá? Então, vocês vão pegar esse papel e vão fazer uma bola, tá? Não vão cortar e fazer bolinhas, é uma bola só, certo? Bem amassada, você vai amassar ela bem amassada. Depois você vai abrir ela, né? Mas sem desamassar e cuidando para não rasgar. Então, você amassou, fez a bola e você vai desmanchar a bola sem desamassar o papel. O papel vai ficar amassado. Aí você vai pegar a cola e vai passar nesse quadro aqui embaixo a cola. E vai colar o papel que você amassou, né? Começando pelas laterais, certo? E vai colocar e vai apertando para ele ir colando sem esticar o papel, porque é para ele ficar amassado. E depois você vai deixar secar esse papel. Depois que ele estiver seco, você vai fazer um desenho que pode ser feito com um lápis, né? Lápis preto, lápis de cor, giz de cera ou até tinta guache se você tiver, certo?
o desenho que você desejar, né? É aquilo que você imaginar na hora, certo? E vão estar enviando para prof, certo? É a sua obra de arte, né? Aqui nós temos o exemplo de algumas pinturas texturizadas, né? Essa nós vimos como em paredes, muros, né? Você já viu lá? Você olha, você vê o relevo, você vê que não é só visual, né? É tato, você consegue ver como se fosse uma pintura 3D, né? Mas o desenho realmente está ali. E essas pinturas podem ser feitas com pincel. Aqui você vê a pessoa usando um pincel. Tem gente que usa esponja, tem vários tipos de rolos, né? E aqui o que vocês vão estar fazendo, que é com papel, certo? Então vocês vão estar fazendo a atividade e enviando para a prof, certo? Estou aguardando a atividade de cada um de vocês, tá? Um beijo no coração e até amanhã.